Fala, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. PF indicia Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 por tentativa de golpe. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, o general Braga Neto, PL, e mais 35 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório da investigação de 884 páginas foi enviado ao STF, Supremo Tribunal Federal. O documento está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes sob sigilo e, segundo a Corte, o ministro deve encaminhar para a PGR, Procuradoria-Geral da República, na próxima semana. No documento, a PF pede o indiciamento de 37 pessoas. Entre elas, está o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, os ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sigla de Bolsonaro. Veja abaixo a lista completa de indiciados. 1. Ailton Gonçalves Moraes Barros. 2. Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. 3. Alexandre Rodrigues Ramagem. 4. Almir Garnier Santos. 5. Amaury Feres Saad. 6. Anderson Gustavo Torres. 7. Anderson Lima de Moura. 8. Ângelo Martins de Nicoli. 9. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. 10. Bernardo Romão Correia Neto. 11. Carlos César Moretson Rocha. 12. Carlos Giovanni Delevate Pazini. 13. Cleverson Ney Magalhães. 14. Estevão Caus Teófilo Gaspar de Oliveira. 15. Fabrício Moreira de Bastos. 16. Felipe Garcia Martins. 17. Fernando Cerimedo. 18. Giancarlo Gomes Rodrigues. 19. Guilherme Marques de Almeida. 20. Hélio Ferreira Lima. 21. Jair Messias Bolsonaro. 22. José Eduardo de Oliveira e Silva. 23. Laércio Virgílio. 24. Marcelo Bormevet. 25. Marcelo Costa Câmara. 26. Mário Fernandes. 27. Mauro César Barbosa Cid. 28. Nilton Diniz Rodrigues. 29. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. 30. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. 31. Rafael Martins de Oliveira. 32. Ronald Ferreira de Araújo Júnior. 33. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. 34. Tércio Arnaud Tomás. 35. Valdemar Costa Neto. 36. Walter Souza Braga Neto. 37. Vladimir Matos Soares. Os 37 foram indiciados pelos crimes de item abolição violenta do Estado Democrático de Direito, item golpe de Estado, item e organização criminosa, plano de assassinato. A Polícia Federal, PF, realizou, na manhã de terça-feira, 19, uma operação contra a organização criminosa responsável por planejar os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, do vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo a PF, o grupo, formado em sua maioria por militares das Forças Especiais, FE, os chamados Aquiles Pretos, avisavam golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022. Os investigados teriam planejado os assassinatos de Lula e do então vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, PSB, no dia 15 de dezembro de 2022. A PF também informou que Moraes era monitorado continuamente. A organização previa ainda a instituição de um gabinete institucional de gestão de crise para lidar com as consequências das ações. Conforme antecipou a CNN, a PF conclui que Bolsonaro tinha pleno conhecimento do plano. Relembre 8 de janeiro. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, invadiram e depredaram a sede dos três poderes, em Brasília.
O ato ocorreu como forma de contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022. À época, o governo federal decretou intervenção na segurança do Distrito Federal, e mais de 1.800 pessoas foram detidas nos dias seguintes à invasão. As investigações buscaram identificar financiadores e grupos organizados nas redes sociais para planejar os ataques. Bolsonaro também passou a ser investigado após evidências de que incentivou discursos golpistas. O STF aceitou denúncias contra centenas de envolvidos por crimes como associação criminosa, dano ao patrimônio público e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dezenas de réus já foram condenados. A investigação sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro está relacionada a várias acusações e investigações que envolvem seu comportamento durante e após seu mandato, com foco em atos que podem ser considerados ilegais ou que ferem as normas constitucionais. Abaixo estão os principais pontos que estão em destaque nesse cenário. Tentativa de golpe e atos antidemocráticos. Uma das investigações mais significativas que envolve Bolsonaro diz respeito à tentativa de deslegitimar os resultados das eleições de 2022 e sua responsabilidade pelos ataques violentos aos prédios dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Após sua derrota nas urnas, Bolsonaro promoveu uma série de declarações e ações que questionaram a integridade das urnas eletrônicas e dos resultados eleitorais, sem apresentar provas concretas. Ele não reconheceu imediatamente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e, por um longo período, incitou seus apoiadores a protestarem contra o resultado, culminando nos ataques ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, STF, e ao Palácio do Planalto. As investigações se concentram em sua responsabilidade nas ações que incentivaram ou facilitaram esses ataques, sendo ele investigado por sua possível participação em organizar ou fomentar os atos golpistas. A Procuradoria-Geral da República, PGR, e o Supremo Tribunal Federal, STF, são as instâncias responsáveis por apurar se Bolsonaro, ao questionar as eleições e apoiar os protestos, violou a Constituição e comprometeu o Estado Democrático de Direito. 2. Caso das joias sauditas. Em 2023, Bolsonaro foi investigado no caso das joias recebidas como presente pelo governo da Arábia Saudita. O ex-presidente e sua esposa, Michele Bolsonaro, tentaram manter as joias, avaliadas em milhões de reais, sem fazer a devida declaração à Receita Federal e sem cumprir as normas de importação. A investigação apura se houve crime de tráfico de influências, desvio de recursos ou ocultação de bens ilícitos. A situação também levantou questões sobre o uso de presentes de Estado para fins pessoais, o que é uma violação de normas éticas e legais no Brasil. Esse caso envolve a questão do uso indevido de presentes internacionais, que não foram entregues ao patrimônio público, como exige a legislação. Esse comportamento de Bolsonaro está sendo investigado como possível crime de improbidade administrativa. 3. A condução da pandemia de Covid-19. Outro ponto crucial das investigações que envolvem Bolsonaro refere-se à sua condução da pandemia de Covid-19. Durante a crise sanitária, o ex-presidente foi amplamente criticado por minimizar a gravidade da doença, ao se opor a medidas de distanciamento social, ao promover medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina, e ao incentivar aglomerações. Tais atitudes foram vistas como negligência diante de um momento de crise e, segundo opositores e especialistas, poderiam ter contribuído para a ampliação da pandemia e do número de mortes. Além disso, o governo Bolsonaro foi investigado por possíveis irregularidades nas compras de vacinas e pela maneira como o governo lidou com os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, levantando suspeitas de corrupção e favorecimento político. 4. Corrupção e improbidade administrativa. Ao longo de seu mandato, Bolsonaro e seus aliados foram acusados de envolvimento em esquemas de corrupção e de favorecimento a grupos empresariais. Há investigações relacionadas ao uso de recursos públicos e contratos com empresas em várias áreas do governo, que incluem desde a saúde até a infraestrutura, sem a devida transparência ou licitação. As acusações envolvem desde favorecimento a empresários em troca de apoio político até o uso indevido de recursos federais para fins pessoais ou partidários.
Essas investigações são complexas e envolvem vários membros do governo Bolsonaro, mas o ex-presidente ainda não foi formalmente acusado em muitos desses casos, apesar das evidências de possíveis irregularidades. 5. Possibilidade de prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não foi preso, mas as investigações em andamento podem resultar em pedidos de prisão caso as autoridades judiciárias encontrem provas substanciais de sua responsabilidade por crimes cometidos durante e após seu mandato. O Brasil tem um histórico recente de responsabilização de ex-presidentes, como o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado e preso em 2017, mas teve suas condenações anuladas em 2021. No entanto, para que Bolsonaro seja preso, será necessário que as investigações resultem em acusações formais e que um juiz determine a prisão preventiva, com base em provas de crimes graves. A investigação que pode levar à prisão de Bolsonaro está concentrada em várias frentes, como as acusações de incitação ao golpismo, envolvimento com os ataques de janeiro de 2023, o caso das joias e a gestão da pandemia. A pressão política e social também tem sido crescente, e a possibilidade de que Bolsonaro seja responsabilizado criminalmente não está descartada. Jair Bolsonaro continua sendo alvo de diversas investigações que podem levar a acusações formais e até à prisão. As apurações abrangem uma série de crimes possíveis, incluindo corrupção, abuso de poder e envolvimento em atos antidemocráticos. O futuro jurídico do ex-presidente está, portanto, em constante evolução, e as autoridades continuam a analisar as evidências e a conduzir os processos legais de forma a determinar se ele será responsabilizado pelos atos cometidos durante e após seu mandato.